responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Amados, eu descobri uma coisa na minha vida. E depois que eu descobri isso, isso começou a fazer toda a diferença. Que não tem como você receber a palavra se você não reconhece o Senhor. A presença do Senhor. Às vezes nós estamos reunidos num lugar. E às vezes nós estamos fazendo dos nossos cultos mais um ritual. E mais um alívio de consciência. Porque todos os domingos nós temos que estar na igreja. Mas esse lugar é um lugar onde Deus reúne a família ao redor da mesa. Quantas vezes nós vamos para a casa dos nossos familiares, principalmente dos pais, e eles gostam quando os filhos se reúnem ao redor da mesa. Quando nós estamos vindo para a igreja, amados, é esse dia, onde Deus prepara uma mesa para reunir os seus filhos ao redor da mesa, para Ele compartilhar do alimento que Ele tem, amado. E muitas vezes nós não reconhecemos que o Senhor da casa está sentado. Que o Senhor da casa está totalmente disponível para servir os filhos. Ele se alegra quando nós chegamos na casa e Ele vem nos receber. Porque o prazer dEle, amados, é ter os filhos ao redor da mesa. Nós não queremos mais um culto. Eu não quero mais um culto. Eu não estou aqui para distrair você hoje à noite. Mas eu estou aqui para ser uma porta-voz do Senhor para a sua vida. Porque aquilo que Deus colocou no meu coração pode mudar a sua vida de hoje para todo sempre. Assim como mudou a minha vida. Nós precisamos reconhecer a presença do Senhor. Nós precisamos render o nosso coração com toda a intensidade que existe dentro dele. A Bíblia diz em Marcos que nós devemos louvar ao Senhor não apenas com o nosso espírito, mas também com o nosso entendimento, trazendo cativo o nosso entendimento para aquilo que nós estamos fazendo. Com a nossa força, porque muitas vezes chegamos na igreja e não estamos muito animados, ou não estamos com muita força, às vezes estamos cansados, até mesmo para levantar a mão. Mas, amados, quando você despende uma ação de fé, o poder do Espírito Santo pega junto com você para você fazer mais do que você pensa. Quando eu chego aqui, amados, ao redor da mesa, eu sempre venho com a expectativa de que algo novo sempre vai acontecer. De que Deus sempre vai ter uma palavra para suprir necessidades que estão dentro do meu coração. Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com a nossa alma. E muitas vezes a nossa alma está dizendo, eu não estou afim hoje, alguém fez uma coisa ruim contra mim, eu não estou muito animado para fazer nada hoje. O Senhor, se quiser, Ele me toque. E eu quero te dizer, amados, Deus colocou uma palavra no meu coração. E a palavra foi, chega de cultos onde o povo está vindo para ver. Vai começar os cultos onde o povo está vindo para fazer alguma coisa. Esse culto hoje à noite é para nós fazermos alguma coisa. Você não vai ficar apenas sentado aí, mas você vai fazer alguma coisa. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 4. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. E quem encontrou, faça essa confissão comigo. Diga, eu vou receber tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar ao meu coração. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e para entender a palavra de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. Agora diga bem forte, a minha vida nunca mais será a mesma, porque eu irei de um degrau de glória a outro degrau de glória. Amém. Aleluia. Marcos capítulo 4, no versículo 35, diz assim:
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despendido a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, diga, grande temporal. De modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Diga, o barco estava afundando. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: você é tímido? Eu sempre costumo olhar e ler a palavra de Deus, me colocando naquela situação. Às vezes nós lemos a palavra e nós colocamos a palavra como uma coisa muito impessoal. Nós não pensamos se aquilo pudesse acontecer conosco, que reação nós teríamos feito. Imagine se você estivesse dentro de uma tempestade em alto mar, com ondas enormes dando contra o barco, águas entrando no barco, o barco afundando, porque quem sabe que água dentro do barco, muita água afunda o barco. Imagina, como você reagiria diante disso? Você seria daqueles que poderia agir no natural, pegaria um balde, um caneco, alguma coisa que tivesse próximo e começaria a tirar água, ou você colocaria a mão na cabeça, correria para um lado e para outro e você começaria a causar um tumulto, desesperado, gritando porque você não sabe nada e você iria morrer em alto mar. Ou você iria fazer como os discípulos fizeram, correria para Jesus: pelo amor de Deus, Senhor, me socorre aqui agora. Como você reagiria? Quantos de vocês reagiriam como Jesus reagiu? A Bíblia diz, amados, que Jesus repreendeu não apenas o vento e não apenas o mar, mas ele repreendeu também aqueles discípulos que estavam no mesmo barco que ele. Você tem que entender que Jesus não estava num barco diferente. Jesus não estava num barco mais poderoso, mais forte, com madeiras melhores do que os discípulos. Jesus estava no mesmo tipo de barco que aqueles homens estavam. Às vezes nós pensamos que os ministros estão numa situação diferente da nossa, por isso eles conseguem viver melhor. Às vezes pensamos que Jesus está esses discípulos achavam que Jesus estava num plano acima, por isso ele não passava pelas mesmas coisas. Mas, amados, Jesus estava no mesmo barco. Diga, no mesmo barco. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, ele passou por todas as situações, por todas as provações que eu e você passamos todos os dias. Ele está no mesmo barco que você e que eu. Jesus não apenas repreendeu o vento, ele não apenas repreendeu o mar, mas Jesus também repreendeu os discípulos. E qual foi a repreensão que ele trouxe? Talvez, se você estivesse naquela situação e você estivesse vendo tudo aquilo acontecendo, e Jesus tivesse chegado para você e tivesse dito: deixe de ser tímido. Talvez muitos de vocês ficassem bicudos, ficassem chateados, magoados e dissessem: eu não venho mais para a igreja, eu não me congrego mais porque esse pastor é muito grosso. Sabe o que significa a palavra tímido? A palavra tímido literalmente significa alguém acanhado, retraído, fraco, e a definição que eu mais gosto: frouxo. Pergunto para a pessoa que está do seu lado: você é frouxo? A partir de hoje, você não vai mais deixar que esse tipo de expressão: não, é porque eu sou tímido. Você vai cortar esse tipo de declaração da sua boca, porque você não foi criado do Espírito, nem foi um depósito, não é um depósito do Espírito Santo para ser frouxo. Você podia ser frouxo antes, mas agora com o Espírito Santo você não é mais frouxo.
Jesus se virou para os discípulos e disse: por que você é frouxo? Por que vocês são frouxos? Grosso. Nós temos que entender, amados, que tem determinadas situações na nossa vida, que muitas vezes uma palavra muito floreada não vai surtir o efeito que uma palavra de exortação, de correção, vai. Uma palavra que vem de repente, com intensidade. Às vezes você diz: mas eu não gosto da maneira como determinada pessoa ministra, é muito grosso. Se você está naquele lugar e você está ouvindo aquela palavra, é porque você precisa daquela grossura. Porque de outras maneiras você não está ouvindo, então você precisa ouvir da maneira certa agora. Porque para uma pessoa ensinável, amados, você não precisa nem de outra pessoa falando com você, porque você é rápido para discernir quando o Espírito fala com você. Mas quando Deus chega a usar alguém para falar com você, porque de uma certa maneira o seu coração está endurecido para não ouvir aquilo que Deus já está falando com você. E você não pode escolher quem Deus vai usar, porque Deus escolhe quem Ele quer. E Ele fala o que Ele quer e faz como Ele quer, e você não tem nada a ver com isso. Irmã, você está com raiva de mim? Não, estou com raiva da atitude que você está assumindo. Eu estava em casa, amados, e se levantou uma indignação tão grande no meu coração. Porque Deus começou a ministrar coisas a respeito do reino dele e do povo que ele lavou, separou, remiu e ungiu para fazer e para pregar a sua palavra. E ele disse que a maior parte das pessoas estão ficando para trás por causa de quê? De timidez, de medo. De coisas que estão intimidando você e você está deixando de fazer, de falar e de se posicionar em cima de coisas que Deus já falou para você há anos atrás. E você tem considerado mais as coisas naturais e mais o homem, mais o rosto do que propriamente a palavra que Deus colocou dentro de você. Sabe quantas vezes você vai ter as coisas favoráveis para você entrar, fazer e se mover naquilo que Deus chamou você para fazer? Nenhuma. Porque tudo que Deus requer de nós, amados, é uma atitude de fé. E não é necessário fé se tudo já está pronto, e se tudo já está feito, e se tudo já está bonito, e tudo já está preparado. Você tem que ter fé para assumir quem Deus chamou você para ser. Você tem que ter fé para assumir o que Deus chamou você para fazer. Você tem que ter fé para assumir o que Deus chamou você para falar, amado. Muitas pessoas estão deixando as unções e as capacitações de Deus para trás por causa do que o homem pode fazer. Até quando você vai viver debaixo de timidez, ser frouxo e covarde diante daquilo que Deus chamou você para fazer? Até quando você vai olhar para o rosto do homem e se mover pela expressão do homem para determinar o que Deus ou o que você vai fazer ou o que você vai deixar de fazer? Não, o povo está com a cara hoje assim, então eu preciso mudar minha pregação, eu preciso trazer uma pregação que vai animar o povo. Bolinha, amado. Besteira. Você não está aqui para ouvir o que você quer. Você está aqui para ouvir o que você precisa. Aquilo que vai fazer você se posicionar e mudar a sua vida. Desculpa, mas o que você precisa hoje à noite é criar vergonha na cara. E começar a assumir a unção que está sobre a sua vida. Irmã Sâmia, mas eu não tenho chamado nos 5 dons ministeriais. Você tem o maior chamado da face da terra, que é ser filho de Deus. Você não precisa de um reconhecimento de um homem amado para fazer o que Deus chamou você para fazer.
Existem pessoas aqui que estão esperando se formar no centro de treinamento para começar a impor as mãos sobre os enfermos. Você foi ungido no dia que você nasceu de novo, amado. A Bíblia diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E essa é a palavra da fé que nós pregamos. A palavra da fé que nós pregamos não é você ficar inerte, sentado 2 anos. Aí depois que você termina o centro de treinamento, aí você diz, não, então não estou muito equipado ainda, preciso fazer mais um ano de escola de ministro. Aí mais um ano ainda, não estou preparado ainda, mais um ano de escola de missões. Até quando você vai arranjar desculpa para não fazer o que Deus quer que você faça? Até quando você vai pisar em cima do sacrifício de Jesus por você? Que Ele não amou a sua própria vida. E Ele deixou isso como exemplo para fazer não a vontade dEle, mas a vontade do Pai. Até quando você vai desconsiderar a obra do Espírito Santo dentro de você? A Bíblia diz, amados, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7... Paulo escrevendo para Timóteo, inspirado pelo Espírito de Deus. Amado, deixa eu te dizer, deixa eu dar um panorama daquela situação que Timóteo estava passando. Era o maior tempo de perseguição da igreja. Era o tempo onde cabeças estavam rolando. Era o tempo onde pessoas estavam sendo presas e mortas por causa do evangelho. Era um tempo onde todos aqueles que eram conhecidos como cristãos eram presos, açoitados e muitos eram mortos. Esse era o tempo que eles estavam vivendo. E Paulo separa Timóteo e estabelece ele como líder de uma igreja. E, amados, muita responsabilidade em cima de um jovem. E Paulo, discernindo o estado de Timóteo pelo Espírito, sabendo da situação que ele se encontrava, Paulo escreve a carta para ele, dando instruções, mas ele começa o primeiro capítulo dessa carta, a primeira parte dessa carta, trazendo à lembrança algumas coisas a Timóteo. Ele já tinha trazido, ele já tinha escrito a primeira epístola a Timóteo, dizendo todas as obrigações e deveres que ele tinha que fazer, mas agora ele ia escrever uma carta diretamente, nos primeiros momentos, direcionada para um suprimento que Timóteo precisava para aquele momento. E Paulo diz para Timóteo, filho, deixa eu te lembrar de uma coisa. A fé que houve na tua mãe, na tua avó, com certeza em ti também. Ele começou a despertar Timóteo de algumas coisas, porque Timóteo estava envolvido, amado, por uma atmosfera de medo. Medo pelas perseguições e medo pela responsabilidade do que Deus havia confiado a ele para fazer. Você concorda que Deus não iria liberar uma palavra para uma pessoa se essa pessoa não estivesse precisando dela? E Paulo começa a dizer, lembre da fé que você tem. Lembra da fé que habitou na tua avó, na tua mãe, eu tenho certeza que em você também. E por que ele começou falando sobre fé? Porque fé é o oposto de medo, amado. Fé é uma convicção daquilo que Deus diz, é uma perspectiva em cima do que a palavra diz. Medo é uma perspectiva negativa do futuro. E ele começa exatamente falando a respeito de fé, para que o espírito de fé se levantasse dentro dele, para que ele lembrasse em outros tempos que tipo de fé e que maneira ele se comportava, qual é o tipo de fé que ele tinha. Ele disse, lembre da fé que você tem. Você não recebeu qualquer tipo de fé. A Bíblia diz em Marcos 11:23 que o tipo de fé que você recebeu, amados, é da semente incorruptível da própria fé do tipo de Deus dentro de você. E logo depois ele diz, Timóteo, você não recebeu espírito de medo, mas você recebeu espírito de poder, de amor e de mente equilibrada.
Medo é um espírito. Uma vez eu estava vendo uma definição a respeito de medo. A palavra medo, uma das definições é mestre das ilusões. Você já parou para pensar que quando você está com medo, você começa a ter uma perspectiva, você cria uma realidade, aquilo tem um poder de criar uma realidade diante dos seus olhos. Aquilo tem poder de criar uma realidade dentro da sua alma. Você olha para uma situação, aquele espírito envolve você de tal maneira que a sua imaginação, que foi uma arma que Deus colocou dentro de você para imaginar as coisas grandes do Senhor, Ele usa para imaginar as coisas grandes que Ele pode fazer contra você. Mestre das ilusões. Eu estava vendo essa semana, liguei a televisão e estava passando um programa onde tem aquele Mr. M, quem conhece aquele mágico? E esse programa é exatamente para mostrar os segredos e revelar os segredos dos truques que ele faz. Amado, olhando naturalmente, você acredita naquilo que aquele homem faz, acha que realmente ele está fazendo aquilo. Mas quando a cortina se abre, você vê que aquilo não passa de um truque. Que ele articula coisas e ele articula pessoas para fazer com que aquilo se torne real diante de você. Quantas vezes você não parou diante de uma situação e você olhou para uma situação e o diabo, através do espírito de medo, começou a articular coisas e pessoas para chegarem diante dos seus olhos e diante dos seus ouvidos para fazer com convencer você de que aquilo que você estava vendo era real. Você percebe um caroço no seu corpo? Você sabe que na sua família teve casos de pessoas que morreram de câncer, que descobriram através de um caroço? A primeira coisa que acontece são articulações que esse espírito vai começar a fazer para dizer para você que aquilo que aconteceu com os outros vai acontecer com você também. Aí você chega num lugar e você está andando na rua, ou você vai resolver uma coisa na rua. Aí no lugar que você chega, as pessoas estão falando exatamente sobre o quê? Sobre aquela situação que você está passando. Parece que todo lugar que você chega, alguma coisa relacionada àquela circunstância que você está vivendo é falado, é mencionado. Sabe por quê? Porque ele articula coisas e pessoas para fazer com que você acredite que aquilo que ele está te mostrando é real. Você olha para a conta, você olha para as necessidades, você olha para o dinheiro e você diz, ali tem mais do que aqui. Aí quando chega na hora do dízimo e da oferta, Deus diz para você, lance, faça uma semente de sacrifício. Dê tanto. Senhor, eu não posso. Se eu der, vai faltar. Ou, às vezes até dá, mas sabe o que é que acontece depois? Um espírito de medo começa a tomar conta do seu coração. E você começa a dizer, meu Deus, eu dei, e agora? O que é que eu vou fazer? Vocês estão comigo? E muitas vezes não vemos a resposta da sementeira. Por quê? Porque saímos da fé e entramos no medo. Sabe que muitas orações que muitas pessoas estão fazendo aqui hoje à noite são mais orações de medo do que orações de fé? Senhor, em nome de Jesus, Pai, olhe, proteja, Senhor, meu filho, ele ficou em casa, Pai, ele saiu hoje à noite, em nome de Jesus, Pai, protege. Medo. Senhor, em nome de Jesus, guarda minha casa, Pai, em nome de Jesus. Aí assim que termina o culto, já corre direto para casa, nem dá a paz do Senhor para nenhum irmão, porque tem que correr logo para não deixar a casa sozinha muito tempo. Eu amaldiçoo esse caroço em nome de Jesus. Esse negócio não pertence a mim. E todo dia está passando a mão lá, deixa eu ver se saiu mesmo. Dá uma de doida assim, de vez em quando dá uma olhadinha assim discreta para você não pensar que o diabo está vendo que você está olhando. Aí faz.
Medo. Aí você ainda diz, ainda tem a ousadia para chegar para o Senhor e dizer: mas Senhor, eu tenho dado, eu tenho confessado, eu tenho orado. E o Senhor diz: a única coisa que me agrada é fé. Eu não posso medir você pelas suas atitudes, amado. Só Deus conhece as motivações e intenções do seu coração. Você não pode medir ninguém por aquilo que a pessoa faz, porque muitas vezes aquilo que a pessoa faz por fora não corresponde com aquilo que está dentro do coração dela. Eu sei que nós podemos manifestar o que está por dentro através das nossas ações. Mas nós discernimos primeiro por dentro e não por fora. Porque o que está por fora pode muito bem ser uma encenação. Ou ser uma máscara para não demonstrar aquilo que realmente existe dentro de nós. Eu posso ver tantos dons, tantos talentos, tantas unções trancadas no armário. Porque as pessoas a quem Deus confiou estão com medo de fazer, de dar um passo, de obedecer, de falar, de ir. E eu vejo o reino das trevas tinha alcançado mais território do que aqueles que estão na luz. Mas aqueles que estão na luz têm muito mais poder bélico. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio. Capítulo 20. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é frouxo? Deuteronômio, capítulo 20. Versículo 1 diz assim: quem encontrou, diga: eu sou corajoso. Primeiro, versículo 1 diz: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não o quê? Não os temerás. Você sabia que para cada dia do ano tem uma palavra do Senhor? Assim que você abre o olho, Deus já está diante de você dizendo: não temas. Ele cobriu todos os anos, amado, todos os dias do ano inteiro, para que você já acorde com a certeza de que por maior que seja a situação, por mais forte que seja o inimigo, assim que você abre o olho, Deus já está diante de você. Não tenha medo. Deus não é aquele que traz o remédio depois que a doença aparece. Ele não seria um Deus que não dorme nem dormita desse jeito. Deus é ágil, Deus é rápido. Tem uma passagem em Salmo que diz que Ele é veloz. Ele não dorme no ponto, amado. Aí o que é que acontece? Assim que você acorda, assim que você abre o olho, Deus conhece o seu futuro, sabe o que está para acontecer, mas assim que você abre o olho, imagine Deus diante de você. Não tenha medo. O que é isso? É o remédio. Se Deus diz, não tenha medo, é porque a resposta já existe para aquilo que você vai viver. Uma vez minha irmã falou, ela disse uma coisa muito interessante. Se vocês não sabem
abençoada aqui é minha irmã. Ela disse uma coisa e dessa vez ela me edificou. Ela disse, Deus não diria para você orar por uma coisa se aquilo não tivesse solução. Se Deus diz para você orar por uma coisa, mas é porque aquilo não é o ponto final. Existe uma resposta para aquilo ali. Então, quando Deus chega para falar alguma coisa para você, é porque Ele já sabe o que vai acontecer, mas já sabe também que a arma que Ele te deu e a resposta que Ele te deu é maior e é mais poderoso para fazer com que tudo aquilo que vai se levantar diante de você, do mesmo jeito que se levantou, vai cair e vai-se embora, vai fugir por 7 caminhos. Assim que você abre os olhos, não tenha medo. Quantas vezes eu já ouvi? Eu vi uma vez uma situação, a pessoa, olhe para mim, não tire os olhos de mim. E a pessoa estava numa situação andando num parapeito, a pessoa tinha medo de altura e a pessoa dizia, não tire os olhos de mim. Continue andando, olhando para mim, não olhe para baixo, não tenha medo, continue olhando para mim. Não temas. Não tenha medo. Deus está diante de você, diante dos seus olhos. Não tenha medo. Olhe para mim, não tenha medo. E povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está com o teu irmão, mas contigo hoje ele não está não. Ele só pode estar com um de cada vez. Infelizmente, amado, você não foi sorteado hoje à noite. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus um dia me deu uma revelação. Você quer saber que revelação é essa? Deus não faz sorteio. Sabe que tem muitos crentes que vêm para a igreja crendo assim? Senhor, eu queria tanto que você me encontrasse hoje. Como se fosse uma coisa que Deus estava com um saco, com o seu nome lá dentro daquele saco. E ele, espera aí, deixa eu ver quem eu vou abençoar hoje. Getúlio. Não. Deus não faz sorteio. Tudo aquilo que Deus faz e todas as pessoas que Deus alcança são respostas dessa pessoa de fé àquilo que Deus diz, amado. Às vezes a pessoa que está do seu lado é alcançada e você não. Por quê? Porque aquela pessoa estava dando uma resposta de fé ao comando de Deus. E Deus respondeu aquele comando, abençoando e trazendo para ela aquilo que ela queria e precisava. Deus não vai fazer sorteio. Tudo aquilo que vai acontecer na sua vida, no culto, na rua, em casa, é uma resposta de fé que você dá aos comandos que Ele coloca diante de você. Versículo 2. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. 4 coisas Deus diz aqui. Primeiro, não desfaleça o coração, não tenha medo, não trema, nem se aterrorize diante deles. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Faça uma cara bem séria para ele e diga assim para ele: não desfaleça o seu coração. Não tenha medo. Não trema e nem se aterrorize diante deles. Quatro. Por quê? Pois o Senhor vosso Deus
é quem vai convosco. Quem é que vai com você? Quem? Quem? Quem, amado? Reconheça o Senhor. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Aí no versículo, aí ele diz, os oficiais falaram ao povo dizendo, qual o homem que edificou casa nova, tal, tal, tal. Versículo 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo, preste atenção que tudo isso eram instruções antes deles irem para a guerra. Aí ele diz, qual o homem medroso e de coração tímido? Isso é uma pergunta. Vá, torne-se para sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Se fosse um nordestino escrevendo esse versículo, ele dizia, vá-se embora para casa. Deixe de ser frouxo e saia de perto de mim para eu não ficar frouxo também. Sabe por quê? Porque um espírito é uma influência. E se você anda muito perto de uma pessoa que está debaixo da influência de um espírito, a tendência é você ser influenciado por esse espírito também. Hello? Tem alguém aqui? Você está aqui? Diga, eu não sou frouxo. Passa umas paginazinhas, depois de Josué, abra em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Quem encontrou, diga eu estou vivo e eu não sou frouxo. Juízes 7, versículo 1 diz assim. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficavam para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Versículo 3. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu usar essa expressão, já que nós estamos falando sobre peleja, sobre guerra, sobre exército. Imagine que nós somos um exército aqui. Amém? Deus nos chamou para fazermos algo nessa terra. Amém? Somos o exército do Senhor. Nós estamos aqui reunidos e Deus agora vai dar os comandos e as instruções a respeito do que Ele quer que nós façamos. Então, Deus levantava, geralmente o rei ou o sacerdote, para trazer a palavra do Senhor para aquele exército, dando as instruções do que eles tinham que fazer para que a vitória fosse alcançada e conquistada. Então, a primeira coisa que aqueles sacerdotes ou os oficiais diziam, olha, quem é medroso, quem é tímido, vai embora. O inimigo que está lá fora, que nós vamos batalhar,
doença, falta, medo, pânico, tristeza, opressão, depressão, angústia, falta, cara feia, perseguição, injúrias, julgamentos, críticas. E Deus começava a mostrar quem era o inimigo. Mas Deus também dizia, não tenha medo. Faça isso. Se posicione no que eu falei. Porque quem vai com você sou eu. Na realidade, quem vai pelejar sou eu. Agora, você só tem que fazer o que eu estou dizendo. Tire medo do seu coração. Porque se você tirar medo do coração e você ter a consciência de que eu estou com você, a vitória é sua. Porque uma coisa que impede, amado, nós ouvirmos os comandos e vermos as respostas de Deus para a nossa vida, é exatamente medo. Quando você está diante do medo, você não consegue ver a realidade. Logo, você não consegue ter uma mente equilibrada para tomar uma decisão adequada. Você está entendendo? Eu lembro de uma situação que eu passei quando eu era criança. Eu viajei uma vez para a fazenda. Meu pai tinha uma fazenda e nesse período não existia ainda rede elétrica. Então, tudo era na base do lampião, da lamparina, do candeeiro, tudo que você puder imaginar de lâmpada de querosene, de gás, era isso que funcionava. Nós não tínhamos energia elétrica. E um dia, nós acordávamos muito cedo de manhã, de madrugada, e íamos para o curral para tomar leite na hora lá. E eu lembro que nesse período de férias, eu fui com meu primo, mais ou menos da mesma idade que eu, e nós sentamos lá numa parte do curral, já ainda estava escuro, e o homem que trabalhava na fazenda pegou o lampião e encostou na estaca. E foi amarrar a vaca para tirar o leite, e nós ficamos esperando. Teve uma hora que eu olhei para o meu primo e fui falar uma coisa com ele, ele estava branco, duro, paralisado, e eu disse, o que foi? Ele disse, tem um bicho atrás da cerca. Ele passou com tanta fé aquilo que ele disse, amado, que quando eu olhei, sabe o que aconteceu? Eu vi o bicho. E o medo que estava sobre ele, veio sobre mim também. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei paralisada. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que o medo produz tormento. Passou tanta coisa na minha cabeça nesse momento. Na hora eu fiquei paralisada e eu pensei, se eu me mexer, ele estava distante, mas se eu me mexesse, na minha cabeça, o mestre das ilusões criou que se eu me mexesse, num piscar de olhos ele pularia em cima de mim. Que num piscar de olhos, se eu abrisse a minha boca para gritar pelo morador, ele chegaria e me morderia. Ele faria alguma coisa para me destruir. E meu primo, quanto mais ele falava, ele nem se mexia mais, e nem eu me mexia também. E ele pegou, eu passei minha mão e abracei o braço dele, e a gente estava gelado, não era de frio não, era de medo. Aí quando foi um momento, o morador veio perto de nós e aquele negócio, pronto. Se a gente não correr agora, que ele está perto, era uma vez. Quando ele chegou, os dois na mesma hora correram e se agarraram com ele, e a gente começou a gritar que nem louco. Ai, tem um bicho, tem um bicho, tem um bicho ali. Ele andava com um facão desse tamanho, um pedaço de pau desse tamanho, e ele saiu com parecia Indiana Jones. E ele disse, aonde? E eu disse, ali atrás da cerca. Esse homem saiu com um facão na mão e um pedaço de pau no outro. E eu disse, pelo amor de Deus, cuidado, está aí perto do senhor, cuidado, ele vai lhe pegar. Aí ele disse, eu não estou vendo. Ele, aí homem, olha, perto desse negócio aí. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou o lampião que estava enganchado na estaca, para iluminar, para achar o bicho.
E quando ele pegou o lampião, o bicho sumiu, amado. Porque sabe o que era o bicho? A sombra da luz do lampião. Nas folhas de uma árvore que tinha por trás, junto com as pontas das estacas, fazia um bicho com chifre, com orelha desse tamanho, com um monte de coisa que se mexia e que abria a boca. O que é isso? Medo. O mestre das ilusões, trazendo tormento. Pode ser que hoje você não tenha mais medo de bicho-papão, porque você sabe que bicho-papão não existe. Existem demônios, mas são derrotados e que diante do nome de Jesus eles correm. Mas pode ser que o mestre das ilusões esteja diante de você com o bicho da falta, com o bicho da doença, com o bicho da morte, com o bicho da tristeza, com o bicho da crítica. E esteja apavorando você e atormentando você com a perspectiva do que ele pode fazer contra você. E eu vou te dizer, amado, uma coisa. Medo é um espírito. E a única maneira que existe de você vencer o medo é enfrentando aquilo que você teme. A Bíblia diz que quando Moisés estava para passar a responsabilidade dele para Josué, imagina liderar um povo de mais de 3 milhões de pessoas, sem contar meninos e crianças. Com a responsabilidade de guiar um povo idólatra, murmurador, e fazer com que aquele povo entrasse na terra de Canaã. Meu amigo, não é brincadeira não. Mas o que foi que Deus falou para ele? Não temas. Seja forte e seja corajoso. Coragem jamais vai ser ausência de medo, amado. Coragem é uma atitude enérgica diante do medo que está afrontando você. Eu lembro, e eu estou quase encerrando, que quando nós éramos crianças, a única pessoa que pegava, sabe aquelas ranzinhas de parede? Aquelas abençoadas, eu não vou amaldiçoar porque é uma criatura que Deus criou, aleluia. Mas um dia eu questionei por que Deus precisava ter criado aquilo. E na casa onde nós morávamos, tinha um monte daquilo. Era na sala, era no quarto, era no banheiro, porque tinha muito mato, muita árvore atrás, e elas entravam, não sei por onde, aquelas bichas entravam na casa. E a única pessoa lá de casa que pegava essas rãs era meu pai. Ele chegava, pegava e jogava fora. Só que meu pai viajava a maior parte do tempo. E quando meu pai não estava, eu, a corajosa da minha irmã e a corajosa da minha mãe, ficava um tumulto e uma perturbação dentro de casa, porque quando aquela bicha aparecia que pulava, era cada uma que gritava e pulava mais alto do que a outra. E era uma correria dentro de casa, porque se ela estivesse no quarto, com certeza a gente não iria dormir no quarto naquele dia. E a gente só voltaria a dormir naquele quarto se encontrasse a sanguinolenta e tirasse ela. Só que houve um dia que a minha mãe, para quem não conhece, vovó Lau, ela disse basta. A pior coisa do mundo é você ser dependente de outro para coisas que você tem que fazer. Ela disse basta. Como autoridade sobre nós, ela tinha que fazer alguma coisa. Ela se converteu, reconheceu e teve revelação da autoridade que ela possuía, porque quando Deus fez Adão, amados, Deus não deu a Adão o quê? Autoridade e domínio. Sobre o quê? Sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Então você tem autoridade, você tem domínio sobre as coisas que estão sobre a terra, amém? Diga, eu tenho autoridade. Ela teve revelação disso. Só que eu não sei se a maneira como ela exercia essa autoridade era a melhor maneira, mas funcionou. Teve um dia que nós estávamos lá, apareceu uma sanguinolenta de uma rã, e eu disse, ai meu Deus, mãe. Ela foi, pegou uma vassoura, chegou diante da rã, com os óculos aqui na ponta do nariz, e disse, paralisada,
em nome de Jesus, eu ordeno que você fique imóvel, você não vai se mexer, você não vai pular, você vai ficar exatamente aí. Pegou a vassoura e pô! E era uma vez uma rã. Então, ela descobriu uma maneira de enfrentar algo que ela tinha medo. Parece engraçado, mas graças a Deus porque ela se posicionou, amado. Aquilo que ela fez começou a influenciar na minha vida. E eu comecei a ver que se ela podia, eu podia também. Eu não cheguei ao ponto de pegar a vassoura. Mas eu dizia, paralisada, em nome de Jesus, você não vai sair daí. E eu saía de perto e ia crer que ela ia ficar colada ali, não ia mais para canto nenhum, a não ser para fora. Com todas as coisas da sua vida, vai ser do mesmo jeito. Quantas vezes Deus falou com você orar por uma pessoa enferma? Seu coração só faltou sair pela boca. O coração começa a ficar acelerado. Você começa a considerar se você orou naquele dia, se você leu a palavra naquele dia, se você não pecou naquele dia. E quando uma consciência de uma justiça própria não é encontrada, que você falhou em coisas que você devia ter feito, o que é que você faz? Você simplesmente é intimidado e não obedece ao que Deus disse para você fazer. Não é verdade? Uma pessoa se manifesta. Aí o seu vizinho sabe que você é crente. Aí chega na porta, como é o nome da irmã? Chega na porta da irmã Lúcia. Irmã Lúcia, pelo amor de Deus, corra aqui, corra aqui. O que foi? O que foi? Tem um endemoniado, tem uma pessoa ali que está espumando. Ai, meu Deus, e agora? Qual é o telefone do pastor mesmo? Qual é o telefone do pastor? Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando existe uma necessidade que o pastor não está do lado, e quem está do lado é você, é porque não é o pastor para fazer, amado, é você que tem que fazer. Não vai ser o seu vizinho, não vai ser o seu pai, não vai ser a sua mãe, não vai ser a sua mulher, não vai ser o seu marido, nem vai ser o seu filho que já terminou de fazer isso ou aquilo. É você. É você que tem que fazer, é você que tem que ir, porque a necessidade chegou para você, não chegou para outra pessoa. Porque se fosse para outra pessoa fazer, Deus teria falado com ela para fazer. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você é corajoso ou você é frouxo? O que é justiça própria? É você olhar mais para o que você faz do que para o que Jesus fez por você. É você considerar mais os seus méritos, o que você alcança, do que o que Ele já fez e o que Ele já te concedeu. O que é justiça que provém da fé? É considerar, Ele fez, Ele me ungiu, Ele me capacitou, Ele me deu a responsabilidade e Ele já deixou o mandamento. Ide e faça, porque a responsabilidade de executar o plano é toda dele. O que é religião? Religião são homens através de esforços próprios tentando alcançar os benefícios de Deus, amado. Eu faço, Deus aceita, eu recebo crédito. O que é cristianismo? Cristianismo é Deus fez, eu recebo e Ele recebe o crédito e a glória por isso. Eu não faço, eu não expulso demônios, eu não imponho as mãos sobre enfermos porque eu sou poderosa. Eu curo, eu imponho as mãos sobre os enfermos, eu expulso demônios porque eu tenho dentro de mim o poderoso, o capacitador, o Deus de todo poder que está dentro de mim, é Ele que me capacita, porque na sua própria força, amado, você não tem poder de curar uma dor de cabeça numa formiga. Tem muita gente com muita patente se achando que é muita coisa. Você não é nada se não for Ele na sua vida.
Não é o seu título, nem a maneira que você é chamado que vai fazer as pessoas mudarem ou receberem aquilo que Deus tem, amado. É o que você transmite para elas através de uma consciência e revelação do que você é, do que você tem e do que você pode nele. Você está se sentindo fraco? Você está se sentindo miserável hoje? Pai, eu te dou graças, porque não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, é o que você colocou dentro de mim. Em nome de Jesus, Satanás, saia. Não permito você mais nenhum dia aqui. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade. Natan, no domingo passado, falou a respeito de nós exercermos autoridade. E eu te digo, amado, se você exercer autoridade e você não tiver medo daquilo que Deus está chamando você para fazer, mas estiver consciente daquela autoridade, nada vai ser impossível, nada vai te parar, nada vai te deter, porque a consciência que vai se levantar dentro de você é que quem está indo na sua frente pelejando suas guerras é o Senhor Todo-Poderoso. Quando eu imponho as minhas mãos sobre alguém, eu simplesmente creio. Como diz a palavra de Deus em Marcos 16, 20, que o Senhor cooperava com os discípulos, confirmando a palavra com sinais. Quando eu imponho as minhas mãos, eu creio que a mão dele está sendo imposta junto com a minha. As maiores coisas que eu já vi na minha vida foram exatamente nos dias que eu não estava sentindo nada. Absolutamente nada. Nós cantamos aquela música. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Será que nós temos realmente revelação do que cantamos? Às vezes nós somos intimidados até para levantar as nossas mãos e abrir a nossa boca, amado. Às vezes nós temos vergonha até mesmo de expressar o que está dentro de nós na hora de uma adoração. Às vezes nós temos medo do que pessoas vão pensar se nós começarmos a nos encher do Espírito e da presença de Deus, tendo uma expressão diferente. Aí somos criticados por quê? O amostrado, radical, espirituoso ou carnal. E um dia o Senhor falou para mim, quando você está cheio de algo por dentro, é impossível que você não manifeste aquilo por fora. Amado, eu tenho dúvida se na hora da adoração, você com cara de múmia, de jumento que chupou limão, com aquela cara comprida, se você está realmente adorando ao Senhor. Porque quando você toca na presença, tudo muda, amado. Tudo muda. A força é restaurada, a doença vai embora, a alegria chega, uma palavra se levanta, sua vida é transformada quando você toca na presença. Eu tenho dúvida se você sem expressão nenhuma está tocando em alguma coisa, a não ser na dimensão natural, esperando que alguém se mova. Esperando que alguém chegue aqui na frente e diga, aleluia, vejo, aleluia. Aí você começa a arrepiar um pelo de um braço. Porque você viu? Isso é incredulidade. Você se move por grito, você é incrédulo. Você se move por arrepio, você precisa nascer de novo. Estou gostando dessa ministração, irmã Sâmia, não. Estou gostando, não. Tarde demais, amado. Tem anjos ali na porta que vai impedir você, se você quiser se levantar, de sair. Eu quero Deus e quero a manifestação da presença de Deus, amado, e você não vai impedir isso. Quando você não se rende, quando você não responde, você está tirando o pão de pessoas que querem. Porque diante de uma atmosfera de incredulidade não tem como Deus se mover.
Você precisa acender o fogo que está dentro de você. Você precisa deixar o Espírito Santo soprar. Não, eu retiro o que eu disse. Você precisa soprar na brasa que está dentro de você, porque o Espírito Santo está disponível para pegar junto com você, diante de um passo de fé que você dá. Você diz, mas irmã, eu já sou velha, já cheguei numa certa idade, eu não tenho mais fogo para isso. A Bíblia diz no Salmo 92 que na velhice seriam cheios de vigor, de seiva, de verdor, amado. Deus não chamou você para ser aquecedor de banco, nem chamou você para ser enfeite de igreja. Deus chama você como labareda do Senhor. Fogo se mexe quando você chega perto de uma pessoa que tem fogo. Aleluia! Se você precisa de vida e você precisa de cura, toca na presença que está disponível nesse lugar. A presença não está comigo, a presença, amados, entenda, a presença está disponível para você que crê. O que é timidez? É diante de uma situação que é necessário fazer alguma coisa, você não faz. Isso é timidez. Timidez é uma atitude de apatia diante de uma situação que você tem que fazer uma coisa e você não faz. E você joga a responsabilidade daquilo para outra pessoa. Isso é timidez. Eu vou falar de novo porque eu acho que você não ouviu. Os discípulos correndo de um lado para o outro. Ai meu Deus, a gente vai naufragar, a gente vai afundar. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus repreende, chega para eles e diz, por que você é frouxo? Por que você foi frouxo? Em outras palavras, diante de uma situação que era necessária uma posição sua, por que você não fez? Por que você colocou a responsabilidade em cima de mim se você pode fazer também? Por que você está dizendo para Deus levantar outra pessoa quando Deus já falou com você para fazer? Por que você está dizendo que você não é capaz de fazer o que Deus já disse para você fazer? Por que você não está dando aquilo que Deus disse para você dar? Você sabe que Deus está falando com você. Por que você foi falar com aquela pessoa uma expressão diferente da que Deus disse para você ir? Porque muitas vezes Deus está dizendo para você corrigir alguém e você está indo pedindo já desculpa. Olha, irmão, me desculpe. Olha, se não for de Deus, não, olha, coloque na prateleira. Bolinha de novo, amado. Você tem que entender e ter convicção quando Deus fala com você e não se desculpar pelo que Deus fala. Pare de ser frouxo. Pare de ser inerte. Tome uma atitude diante daquilo que Deus quer que você faça. Seja no culto, seja em casa. Às vezes você está em casa e você diz, mas se eu começar a louvar aqui, o que é que os vizinhos vão pensar? Vão pensar que tem um doido dentro da sua casa. Mas a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. É loucura mesmo, então para ser loucura, mas você tem que agir como doido. Estamos muito cheios de regras e de rituais. Não, eu não posso chegar e falar e corrigir Silvia porque eu posso perder a amizade dela. Logo eu posso perder os benefícios que ela pode me dar. Você está considerando mais o homem do que o que Deus pode fazer por você. Quem pagou o preço pela sua vida não foi ela, nem fui eu, foi Ele. A Bíblia diz, não tema aquele que mata o corpo. Você não tem que ter medo daquele que pode fazer alguma coisa no natural. Ou você não tem que temer o homem, porque o homem é como a flor da erva. Um dia ele nasce, um dia ele floresce, mas no outro dia ele pode estar murchinho. Importa antes, amado, você agradar e obedecer ao Senhor. E eu não estou dizendo isso para você ser rebelde às autoridades. Não estou dizendo isso para você ser mal educado. Não estou dizendo nada disso, não. Eu apenas estou dizendo que existe uma parte que cabe a você e que você não deve transferir essa responsabilidade para ninguém e nem enterrar a capacitação que Deus colocou sobre sua vida. Porque se Deus disse para você fazer, é porque a capacidade Ele já te deu. Aleluia.
Agora você tem duas opções hoje à noite. Você tem a opção de ser apenas ouvinte e deixar o diabo roubar a semente. E você continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas e também não avançando para canto nenhum. Como você tem a opção de jogar fora esse lixo todinho que tem cessado e parado o fluir de Deus na sua vida. E tomar uma posição diante das coisas que têm amedrontado você. Diante das coisas que têm deixado você indiferente à presença de Deus. À palavra de Deus. E você começa a se posicionar diante dessas coisas. Um dia eu fui acompanhar Gilson no hospital. E ele disse, não, eu vou aqui rapidinho, me espera aqui no carro que eu já volto. E eu fiquei dentro do carro esperando ele, só que a porta era de vidro assim. E eu fiquei olhando e vi ele lá dentro. Amado, daqui a pouco, quando eu vi, ele abrindo a camisa assim. Eu disse, meu Deus, o que é que Gilson está fazendo? E daqui a pouco ele voltou afogueado. E ele disse que chegou lá e tem um monte de incredulidade, uma pessoa falando um monte de besteira lá. E ele disse que pegou e começou a falar e mostrou a cicatriz, a cirurgia, do que Deus havia feito e como Deus tinha livrado ele da morte. E o Senhor ministrou uma palavra no meu coração que eu nunca mais esqueci. E Deus disse, o sobrenatural está totalmente ligado com ousadia. Você pode não ter um versículo de memória, amados, na mente. Mas se você tem ousadia, você tem Deus por você para confirmar aquilo que está saindo da sua boca. O sobrenatural não vai acontecer nessa igreja com você sendo tímido, com você sendo frouxo, com você sendo indiferente, com você sendo apático, com você sendo uma pessoa que tanto faz como tanto fez. O sobrenatural vai começar a acontecer quando você for intenso e ousado para fazer e para expressar aquilo que Deus chama você para fazer. Mas, irmão, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Eu não vivo em função das pessoas, amado. Se eu for viver em função das pessoas, eu vou ter que ficar me justificando e tirando o direito de Deus de me justificar. Porque quem me justifica é o Senhor. Eu estava ministrando num ambiente e tinha um irmão, Zé Roberto, lá de São Paulo. Ele é a pessoa mais esquisita que você pode imaginar diante de um culto. Ele pula, ele grita, ele corre, ele vibra com a palavra. E pode até parecer que ele faz isso para chamar a atenção, mas não é, amados, porque eu conheço ele. E sabe o que foi que Deus falou? Ele disse, muitos estão chamando isso de ridículo, mas eu chamo isso de inspirado. Quando você está inspirado pelo Espírito, amado, você tem uma expressão diferente. Quando você é inspirado pelo Espírito, amado, seu rosto muda. Quando você é inspirado pelo Espírito, amado, até o timbre da sua voz é diferente. Eu não estou dizendo que ousadia é só gritar, mas ousadia é falar com firmeza. Ousadia é uma posição de fé. Ousadia é olhar para a montanha e mesmo que dentro, amados, o medo queira se apropriar, você diz, eu não vou parar porque eu sei quem está indo diante de mim. Eu vou continuar, independente do relatório que eu possa ouvir. Ousadia é Deus dizer se ajoelhe e você se ajoelhar sem ficar pensando no que os outros vão pensar de você. Ousadia, amados, é você levantar as mãos e você chorar sem estar nem aí, amado, para quem está vendo ou para quem está deixando de ver, só porque você tem consciência da presença de Deus na sua vida. Quando você tem consciência do que Ele fez por você, amado, você não vai viver em função dos outros. Não é as outras pessoas que pagam suas contas. Não são as outras pessoas que te livram da morte. Não são as outras pessoas, amado, que te protegem. É o Senhor a quem devemos a honra e o reconhecimento e a glória e a força da nossa vida. Você não pertence mais a você. Senhor, eu estou aqui hoje, mas estou só pela graça.
Então, se você está pela graça, você está bem demais. Estou pela fé, irmão, é pela fé hoje. É pela fé todos os dias. Senhor, eu estou aqui hoje, olha, me alcance, porque se depender de mim, não, vai depender de você sim, porque acabou os cultos de venha e veja. Começou os cultos de venha e faça. Começou os cultos, venha e faça. Venha e faça o quê? Aquilo que Deus quer que você faça. E com certeza não é ficar só sentado na cadeira olhando para o pregador. Mexa com a pessoa que está do seu lado. Diga para ela, sacode, levanta a poeira e dê a volta por cima. Irmã, amado, porque tem gente aqui que está cheia de teia de aranha, não se mexe, não tem expressão, não tem ousadia. É tempo de sacudir os pesos, tira os pecados, tira para longe esse medo que está intimidando você. Você é livre, livre, livre. Nossa, Sâmia, você é uma mulher e você grita e fala assim, você não devia fazer assim. Eu sou livre! Livre! Eu sei o espírito que me oprimia durante toda a minha adolescência e juventude. Eu sei, amados, os pensamentos que vinham me atormentar, de morte, de suicídio, de fuga. Eu sei que eu não chegava ao ponto de abrir a boca para falar com ninguém. Eu sei de onde eu saí e esse espírito não vai voltar a me dominar nunca mais. Por mais erros que você cometa, o sangue de Jesus cobre, apaga, libera você de toda condenação. Pai, eu errei. Amados, eu errei feio há uns anos atrás. Eu errei o alvo feio. Feio. E depois da situação que eu vivi, eu pensei que a minha vida não seria mais a mesma. Que o ministério que o Senhor havia confiado na minha vida não seria mais o mesmo, eu não teria mais chance, nem teria mais abertura. E realmente, a minha vida não foi mais a mesma. Nem o ministério não foi mais o mesmo. Está sendo muito melhor e muito mais. Porque durante 6 meses, o diabo me atormentava dia e noite, dizendo, acabou. Acabou. Isso aí. Aleluia! Hoje eu faço. Acabou. Não ponha um ponto final onde Deus colocou reticências, amado. Enquanto existir fôlego de vida na sua vida, Deus não terminou com você. Existem pessoas que dizem, você tem que provar agora tudo de novo. Eu disse, eu não preciso provar nada para ninguém. Ele já provou o seu amor por mim. Ele já me liberou de todo peso e condenação. E me deixou livre novamente. O diabo sempre vai querer chegar nas suas fraquezas para te intimidar, amado. Um demônio se manifestou, essa história é real. Talvez não seja tão religiosa a história, mas é real. Um demônio se manifestou dentro de uma igreja, todo mundo correu, só sobrou o pastor. Um monte de gente que tinha chegado, tinha tentado alguma coisa, sai, o demônio não tinha saído e o pessoal, pegou o beco. Aí o pastor desceu, Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo, sai agora dessa vida.
O diabo olhou para o pastor e disse: eu não vou sair. E ele disse: você vai ter que sair. Por causa da autoridade no nome de Jesus. Ele fez: eu não saio porque você está sem cueca. Era verdade. Não me pergunte porque o abençoado do pastor não estava com cueca, amado. Não vamos entrar nesses detalhes. Isso é onde aquele versículo se aplica. As coisas misteriosas e ocultas permanecerão ocultas e misteriosas. Mas sabe o que aquele pastor fez? Ele olhou para aquela pessoa, para aquele demônio. E ele disse: Satanás, com cueca ou sem cueca, você tem que sair, porque é no poder do nome de Jesus. Sai agora! E ele saiu. O diabo sempre vai lançar no seu rosto as suas fraquezas e vai ver se vai colar. Se você parar diante do que você fez, mas do que já está coberto e lavado pelo sangue, acabou. Mas se você tiver consciência de que não é você, é ele. Você vai continuar com a mesma ousadia e com a mesma posição para dizer: quem tem que sair é você. Amém? Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: e aí, você é frouxo? O exército recebeu as instruções. Os tímidos e medrosos tinham a oportunidade de sair agora. Mas os valentes de Davi, os valentes de Jesus, que eram amargurados, oprimidos e temerosos, mas permitiram que a palavra entrasse e fizesse a diferença, receberam a palavra, eles foram transformados em valentes. E eu vou te dizer, Davi não foi o único homem a matar gigantes, ele foi o primeiro. Mas os valentes dele mataram muito mais. Sabe por quê? Porque assim como o medo também pega, ousadia também contagia. Samuel, eu não estou me sentindo muito forte. Mas é no seu espírito que você se levanta, amado. É no seu espírito, não é aqui. Aqui muitas vezes vai dizer o contrário. Mas a fé libera o poder que está dentro de você. Lembre de Pedro. Pedro era um homem instável, medroso. Mas no dia que o Espírito do Senhor desceu sobre ele e revestiu ele com o poder, o cabra se levantou, pregando a palavra, e de uma cacetada só, 3.000 se converteram. Ah, mas eu não sou assim porque eu sou tímido. O quê? Você era. Porque a partir de hoje, você não recebeu o espírito de medo. Mas o espírito que você recebeu foi de poder, de amor e de mente equilibrada. Ligue para aquela pessoa que Deus já falou com você ligar e para falar aquilo que Ele mandou você dizer. Impõe as mãos sobre as pessoas que Deus mandou você impor. Às vezes num culto Deus diz: vá dar um abraço naquela pessoa, vá semear na vida daquele outro. Amado, você está aqui para fazer alguma coisa. E se Deus não disser para você fazer nada para ninguém, você está aqui para fazer algo para Ele. E o mínimo que você tem que fazer é ser intenso. Tanto na parte de adorar, como na parte de dar, como na parte de receber a palavra. Como é pessoas que são fervorosas recebendo a palavra? Como você acha que ela fica? Como?
A palavra está sendo ministrada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar sobre pastos verdejantes. Guia-me mansamente pelas águas de descanso. Refrigera a minha alma. Oh, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum me acontecerá. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Aos seus anjos ele dá ordens a meu respeito, para que me guardem e me livrem. A seta da mortandade não me alcançará. Eu sou lavado e protegido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Amado, você percebe como a atmosfera muda? Você percebe que glorificar a Deus, se regozijando por causa da palavra, muda uma atmosfera de um ambiente? Quer coisa melhor do que essa de você ouvir? Eu quero ouvir uma palavra muito boa. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Isso é se regozijar com a palavra. Vamos lá? Glória a Deus. O grupo de louvor pode subir? Eu declaro em nome de Jesus que essa palavra vai ser como pepino no seu estômago. Já comeu pepino, pimentão? Você fica com o gosto dele o tempo todinho, o dia inteirinho. Essa palavra vai ser como pepino, como pimentão, na sua mente, na sua alma e no seu espírito. Você vai começar a sentir o gosto dele o tempo todinho. Deus vai começar a continuar falando contigo em relação a isso. Você não vai esquecer. O diabo não vai roubar essa palavra de você. E como ele não vai, quando você começar a praticar, não amanhã, hoje, agora. Amém? Aleluia.